A Bondade do Mestre, por Ajahn Anan Akinkano. Falando sobre o modo de prática que estudei com o mestre, com Luang Por Chah, na época em que era leigo, antes de me ordenar, quando vi a desvantagem, o perigo no samsara, repleto de sofrimento, eu pesquisei sobre a prática, estudei nos livros e procurei um mestre. Viajei para prestar reverência e fazer mérito com os mestres da região norte, da região central e do nordeste. Ia com frequência. Era uma forma de aumentar a fé, a crença e a admiração. Com relação ao modo de prática, o Dhamma, o ensinamento que ouvia daqueles mestres, fazia com que eu sentisse êxtase, felicidade. Às vezes sentia o corpo leve, a mente leve. Era como se a prática que leva a enxergar o Dhamma estivesse bem perto. No começo da prática do Dhamma, quando surge deleite, satisfação, desejo sensual, temos que sentar em meditação e refletir sobre o corpo que morre, como ele fica. Por exemplo, se morrermos, nós pensamos e refletimos que quando não houver o elemento ar, o elemento fogo, haverá rigidez, frieza. Após a morte, a pele fica verde, o corpo incha e no final a pele rompe. Escorre o sangue, pus. O corpo se enche de larvas, os ossos se desintegram e no final o corpo vira terra. No começo, temos que usar memória e pensamento para construir essa reflexão, para podermos abandonar o desejo, o deleite na forma, tanto formas externas quanto internas. Por exemplo, se morrermos e formos postos num cemitério, como que é no primeiro dia, terceiro, quinto dia? No começo usamos o pensamento, a imaginação para realizar essa prática. Se chama Asubha Kamatana. Quando pensamos na nossa morte, utilizamos memória e pensamento. Faz com que o deleite fique mais leve e no final o corpo fica leve, a mente fica leve. Eu praticava assim antes de me ordenar, refletia sobre a morte. Quando pensava na morte, sentia desencanto. Eu pensava fundo no coração. Todos têm que morrer. Nascem e têm que morrer. O que é que levam disso? Acumulamos bens a vida inteira, mas não podemos levar conosco. No final temos que morrer. Eu fazia mérito, fazia caridade, observava a sila, tinha prazer em acumular bondade, em fazer doações, fazer caridade. Pensava que nessa vida, não importa se possuísse muito ou pouco dinheiro, eu faria doações. Não pensava em acumular, pois nessa vida temos que morrer e não podemos levar nada. Só nossa bondade e boas qualidades nos acompanharão. Então a prática de acumular bondade desse jeito aumentou. Principalmente a prática de meditação, fazer a mente pacificar-se, eu já vinha praticando há muito tempo. Quando voltava do trabalho, sentava em meditação até a mente pacificar-se. O corpo ficava leve, a mente ficava leve, tinha êxtase e felicidade. Era como se eu tirasse um descanso. O cansaço do dia de trabalho desaparecia por completo. Extraía bastante energia de samadhi. A energia de sati ficava focada em cuidar para que a mente não caísse em deleite ou aversão. Procurava ter atenção e cuidado o tempo todo. De manhã, com a temperatura agradável, ao acordar, primeiro praticava a meditação. Recitava um puja curto e sentava em meditação. Pacificava a mente antes de trabalhar. E fui treinando dessa forma até a mente tornar-se hábil em pacificar-se e entrar em samadhi. Quando o samadhi era contínuo, sati permanecia focada na mente durante todo o dia. Via o que a mente pensava. Era algo bom? Ruim? Refletia sobre a morte para abandonar a sensação de deleite e aversão.
Em seguida, ouvi uma palestra de Luang Pu Lui no dia de Asata Puja. Naquela ocasião, havia levado Luang Pu Bunma até Chantaburi. Ele ia passar o Vassa com o Luang Pu Lui. Naquele dia ele falou sobre como as devatas ouvem o Dhamma. Os seres humanos observam os 8 preceitos. Senti ainda mais fé. Desde aquele dia passei a observar os 8 preceitos. Observando os 8 preceitos, encontrava ainda mais tempo e oportunidades para praticar, até começar a praticar de forma ininterrupta, utilizando a morte como objeto de meditação. Pensava na vida que tem que se encerrar, como o gado que tem que entrar no local onde será abatido. A cada passo que ele dá, ele chega mais perto da morte. Eu praticava assim. Eu praticava até me sentir assim. Ou as pessoas que têm poder, têm muita riqueza, ainda têm que morrer. Mesmo quem tem muita sabedoria tem que morrer. Eu pensava, eu mesmo terei que morrer também. Esses componentes, esses elementos se separarão. Via pessoas mortas e trazia para si, eu também tenho que morrer. Me sentia ainda mais desencantado. Quanto mais refletia, mais sentia paz e desencanto. Até que um dia, um monge estava explicando sobre o ensinamento do mestre, Luang Pu Cha. O ensinamento era sobre como todas as coisas no mundo são apenas convenções. 3 tamanhos de copos, um de 5, outro de 7, outro de 9 polegadas. Isso é apenas uma convenção. Se houver um copo só, não haverá pequeno ou grande. Se não fosse necessário chamar, não haveria nem o nome copo. Mas havendo a convenção, 1 copo, 2 copos, então os comparam. A mente soube, é apenas uma convenção. Na verdade, isso não existe. Só isso e a mente ficou brilhante. Êxtase e felicidade preencheram a mente. A mente ficou desperta. Viu a verdade que antes não havia visto, pois ainda acreditava de verdade no que diziam as convenções. Existe eu, meu, nós, ele. Mas quando esse conhecimento surgiu, enxerguei claramente, a mente se pacificou e ao mesmo tempo surgiu sabedoria. Permaneceu assim por 3 dias e 3 noites. Mesmo quando descansava, a mente continuava desperta. Desperta durante o sono. Não sentia vontade de comer. A mente estava satisfeita em si mesma. Via a característica do Dhamma, via as coisas materiais. Ia ao monastério e via o salão, via o tamate, e eram apenas coisas que surgem e desaparecem. A mente despertava ainda mais, surgia muita sabedoria, despertava da ilusão, via a verdade. Via que todas as pessoas correm em direção à morte. Via a casa em que eu morava como se estivesse em chamas. Não conseguia mais ficar ali. Via os sankaras como algo assustador. Só tem degeneração e morte. Via esse corpo cheio de coisas não atraentes. Via as coisas do mundo, o mundo inteiro. Mesmo que fosse tudo feito de ouro, ainda assim não desejava. Não desejava que fosse meu, porque não via propósito. Essa vida tem que morrer. Para que buscar essas coisas? Não seria melhor buscar aquilo que não morre? Nessa altura, a mente tinha fé no Dhamma do Buda por completo, porque a mente via dessa forma. Aquilo que o Buda ensinou existe de verdade. É de verdade, tal como ele disse. Quando vi dessa forma, pensei, vou virar monge. E fui me ordenar no Wat Nong Papong. Durante o Vassa, pratiquei com afinco. Escutava o ensinamento do mestre, Ajahn Chah, e tinha um sentimento mais profundo no coração.
pois via a desvantagem do ciclo de nascimentos e mortes ainda mais. Via a desvantagem dos prazeres sensuais aos quais a mente se prende. Às vezes ouvia o ensinamento e sentia êxtase, corpo leve, mente leve, como se estivesse flutuando, como se não possuísse corpo. A mente pacífica é assim. Quando praticava, sentava em meditação, ouvia o Dhamma, praticava todo dia, realizava todas as práticas sem exceções, participava da puja pela manhã e à noite, cumpria meus deveres no monastério, cuidava do mestre junto com os demais monges. Ao fim do Vassa, minha mãe veio me buscar para voltar ao Vati Burativam. Ajahn Chah perguntou: quantos filhos você tem? Minha mãe respondeu: tenho 3 filhos. Neste caso, peço o venerável Anand, pode ser? E a minha mãe prontamente me deu de presente. Eu me senti muito alegre, muito feliz, porque era como se o mestre me recebesse como filho. Na nossa prática, devemos desenvolver sati de forma contínua, cuidando da mente para que não caia em deleite ou aversão. Desenvolvemos bem samadhi e temos sila como fundação. Às vezes refletimos sobre a morte. Se pensarmos que já morremos, então não vamos fazer nada. Vamos apenas esperar a morte chegar. Isso é inclinar a mente na direção errada. Se pensarmos na morte, temos que sentir desencanto. Ter fé em construir ainda mais bondade. Não é pensar na morte e sentir depressão. Isso não está correto. É preciso ter cuidado. Ao fim do Vassa, o primeiro Vassa, eu passei no Wat Nong Papong. No segundo Vassa, tive a oportunidade de ir em Pindapata com Luang Pu Cha, na ala das monjas, durante cerca de 6 meses. Isso foi antes do Vassa. Então, Vassa é a estação das chuvas, né? O retiro que eles ficam no monastério. Pindapata é sair em esmola de alimentos, né? Isso foi antes do Vassa. Eu andava atrás do mestre. De manhã cumpria o dever de varrer a área da cabana do mestre. Preparava o Sivara e o Sangati para ele. São os mantos, né? O manto interno e o manto externo. Luang Pu Cha varria as folhas ao redor da cabana e, ao terminar, vestia o Sivara e o Sangati, um sobre o outro. Ia em Pindapata na ala das monjas. Durante o segundo Vassa, intensifiquei ainda mais minha prática de forma contínua. Eu queria saber, ver, alcançar o Dhamma. Tive que lutar com todo tipo de estados mentais que existem na mente. Desejo, raiva, ilusão. Tinha que ter determinação. Ao fim do Vassa, saí em peregrinação e morei num cemitério. Por 1 mês. Tinha tanto medo como coragem. Às vezes sentia medo, mas aguentava. Ia praticar no cemitério, dormir no cemitério. Dá muito medo. Quando sentei em meditação, a mente se unificou até ficar vazia. Viu que tudo que é vivo tem que morrer. O medo desapareceu e conhecimento e sabedoria surgiram. Fui ficar com os esqueletos dos defuntos lá, porque havia ouvido falar que o mestre já havia vindo praticar aqui nesse cemitério. Ele já havia vindo praticar e eu estava seguindo nos passos do Bodhinyana, que é um outro nome para o mestre Ajahn Chah. Bodhi seria desperto e Nyana conhecimento. Eu fui praticar e consegui resultados satisfatórios de primeiro nível. Apesar do medo, lutava e minha mente viu e conheceu. Fiquei no cemitério por volta de 1 mês e voltei para o Wat Nong Papong. Eu me esforçava em praticar. Observava se minha mente estava sentindo deleite ou aversão. Usava a morte para contemplar dentro de si, para pacificar a mente.
Quando sentava, observava a respiração, desenvolvia samadhi. Minha mente ganhava mais força. Tendo mais força, sati melhorava. Sati melhorando, samadhi melhorava. Panya, que é a sabedoria, melhorava. A virtude melhorava. Se desenvolviam dessa forma. Então, na prática, temos que ter resiliência, nos esforçar em praticar. Às vezes, mesmo cansados e querendo desistir, ainda assim nos esforçamos. Tentamos praticar de maneira contínua. No começo, mesmo que ainda não consigamos focar em nímitas, que são imagens mentais, ou não as temos, não tem importância. Tentem observar a respiração. Tentem ter sati contínua. Cuide para que seus atos e fala estejam de acordo com o sila, com o vinaya, dentro e fora do patimokkha, que é o código de disciplina dos monges. Quando vivia com Ajahn Chah, às vezes oferecia um suco de laranja. Uma vez eu levei para ele e ele olhou e viu que ainda tinham sementes e bagaço de laranja. Ele mandou coar de novo, porque eles têm uma regra de que depois do meio-dia é só líquido. Então Ajahn Chah era tão rigoroso com a prática que ele não tomou o suco porque tinha um pouquinho de sólido ali, né? Ou no ir e vir, tínhamos que ter cuidado. Viver com ele já era uma prática. Quem vivesse com o Ajahn Chah tinha que praticar, vigiar sua mente. Não podia largar a mente, não podia pensar de forma errada, não podia deixar a mente escapar, tinha que ter cuidado. Tinha que vigiar a respiração, recitar Budo como prática. Tinha que praticar. Conforme ia praticando, ia repetindo, tentava lutar. Às vezes sentia sono, porque a mente se pacificava. Se estivesse confusa, não sentia sono. Era sono apenas no corpo. Não dá para se preocupar com isso. Se sentamos em meditação preocupados se o corpo está com sono ou não, a mente não se unifica. Às vezes temos que largar o externo. Larga o corpo externo para que a mente se aquiete, se pacifique, alcance samadhi. É possível que o corpo se incline um pouco. Dá a impressão de que se está com sono, mas por dentro está em paz, desperto e quieto. Às vezes, fora do Vassa, eu ia com o Ajahn Prasochai, Ajahn Pyak, ia até Nongkel, ia treinar, viver no cemitério, ficava por meses, até entender que são os sankaras que criam, os pensamentos criam essa história de fantasmas. Isso é a mente que cria, mas se a mente fica com Budo, não há medo. Se a mente fica com Budo, o medo não entra. Tem que praticar de forma contínua. Às vezes a mente ficava desperta durante o sono. Dormia meia hora, mas era como se fossem 3 ou 4 horas. Era assim. Minha mente estava bastante pacífica. Procurem praticar, vai dar resultado. Procurem lutar, procurem aguentar, vai trazer muitos benefícios. Nós já renunciamos ao mundo. Procurem praticar. Quando pratiquei de forma contínua desse jeito, samadhi se desenvolveu. Naquele que já havia experienciado, havia muito êxtase e felicidade, antes de ter me ordenado, pois via característica do Dhamma em todas as coisas materiais. São não eu, são apenas convenções. E surgiu êxtase e felicidade na mente, a ponto de não mais desejar esse mundo. Nessa vida eu só queria buscar o Dhamma. Morar com o mestre, Ajahn Chah, aumentou ainda mais minha energia, aumentou ainda mais sati e panya, atenção plena e sabedoria. Contava com ele, entreguei minha vida a ele. Eu entreguei a minha vida ao mestre. Conforme fui praticando,
Às vezes Samadhi se desenvolvia ainda mais, especialmente no meu quarto Vassa. Quando vinha por si só o Samadhi. Ia surgindo frescor na mente até ela se unificar. Surgia brilho, paz, êxtase e felicidade. Permanecia o tempo todo. Durante esse período, permanecia o tempo todo. Durou meses. Mesmo quando descansava, ainda havia um pouco de samadhi. As distrações de fora não entravam. Separava a mente dos objetos mentais e largava deles. Ajahn Chah ensinava a observar o corpo. Olhe o corpo. Não vá pensar que se olhar direto para a mente vai se iluminar. Olhe para o corpo. Olhar para o corpo é algo importante. Tendo olhado e conhecido a mente, olhe para o corpo. Tendo visto quais quilesas surgem na mente, olhe o corpo. Contemple e veja dukkha, anicca e anatta claramente para que a mente conheça o corpo. Veja o corpo de acordo com a verdade. Quando praticava assim, às vezes pensava que já dominava samadhi. Agora é só atravessar de uma vez, subir de vez. Mas ele regredia de novo. Desejo, raiva e delusão, que ainda não foram completamente erradicados, voltavam como obstáculos. Mas já conhecia o modo de prática. Então me esforçava em praticar, ter sati, observar a respiração, praticar meditação andando, até que samadhi se desenvolvia novamente. Até que no final se pacificava, se unificava mais uma vez, tinha êxtase e felicidade, ekagata, unicidade. Sentava em meditação e alcançava o upachara samadhi. Depois consegui permanecer em upachara quando andava. Nossa, era incrível. Sentava em meditação e a mente entrava direto em apanya, ganhava mais força. Contemplando o corpo, via mais claramente. Via que o corpo era anicca, dukkha e anatta, com clareza. As dúvidas se extinguiam, desapareciam. Era como o que eu já havia visto nas coisas materiais. É a mesma coisa, são apenas convenções. Essa pele é uma convenção. Se tirar a pele, vemos que é uma convenção, não é eu. Via o corpo como algo não atraente, como elementos, como anatta. Mas se não tivermos samadhi e quisermos ver na forma de nimitta, não conseguimos. Eu já havia ido ver uma autópsia. Às vezes a mente se unificava e via as convenções. Todos temos que morrer. Quando morremos, viramos uma convenção como esse aí. A mente ficava luminosa. Via as pessoas como bonecos andando para cima e para baixo. Não possuem eu. Vi assim por cerca de meio-dia. Então a mente aos poucos saiu daquele estado. Mas na ocasião que havia visto convenção e libertação com força total, durou 3 dias e 3 noites. A mente ficou cristalina. Abandonou os apegos, pois viu que esse corpo não é eu, claramente. Como é possível essa sabedoria surgir? Surge de praticar. Eu já tinha samadhi, eu já tinha desde que era leigo, já havia conseguido, já havia visto, já havia experimentado paz, êxtase e felicidade. Em seguida ficou muito rápido, surgia muito rápido. Assim que surgia, a mente se unificava e via. Alguns monges têm o hábito da dúvida. Praticar de que forma? Com que método? Eu ia praticando, eu ia refletindo. Um dia Ajahn Chah disse: alguns aqui vão praticando e duvidando. Pode ser. Como se lesse meus pensamentos. Para que tantas dúvidas sobre o modo de prática? Luang Por Chah disse:
prática dá resultados bem aqui, bem onde a mente não tem deleite ou aversão. Eu entendi claramente. Ele estava ensinando e é esse mesmo o caminho direto. Como fazer para que não haja deleite ou aversão? Vou usar a morte como reflexão para que a mente se pacifique. Vou contemplar o corpo, vou observar a respiração para que a mente se pacifique. E aí não há deleite ou aversão. Esse é o caminho para ver e conhecer o Dhamma, alcançar o Dhamma bem aqui. Quando se vê assim, há energia. A mente tem energia para praticar. Samadhi vem de várias formas. Às vezes, quando se unificava, a mente ficava quieta, vazia, até não mais sentir o corpo, não ouvir sons, não ver imagens. Quando saía de Samadhi, onde estou sentado? Onde que eu estou? Quando morava em Vatipapong era assim. A mente se unificava e tinha energia. Na maior parte das vezes, sentava todos os dias e a mente se pacificava. Corpo leve, mente leve, já era normal. Mas eu tive que praticar de forma contínua até poder dizer que era capaz de sustentar por meses seguidos. Eu havia vencido algumas quilesas. Elas voltavam novamente. A mente se unificava novamente. Sentia êxtase, quer estivesse de pé, andando ou deitado. Quando sentava em meditação ia fundo, até destruir Sakaya Ditti, a dúvida e apego a preceitos e rituais. São convenções, são ditados por convenções. Não tinha mais dúvidas sobre o modo de prática. Tudo isso graças ao mérito do Mestre. Desde o dia em que me recebeu como filho, ele procurou ensinar. Eu segui os diversos métodos de prática que ele ensinava, mas eu tinha que me esforçar, lutar com a sonolência. Ia sentar à beira do reservatório d'água sem saber se ia morrer ou viver. O sono desaparecia. Às vezes ia sentar na torre do sino, lá em cima. Sentava, mas não sentia medo de morrer. Se não está com medo de morrer, não serve. É melhor descer antes que caia e quebre o pescoço. Quando morava no cemitério, ficava desperto. A mente ficava desperta. Quando vinha o medo, se agitava, despertava. É assim que se treina, é assim que se aprende. Samadhi nós temos que estabelecer firme. Ainda mais nos primeiros vassas, temos que treinar bem e com firmeza nossas mentes. Se tiver fé, pratique meditação andando, sente em meditação, treine atenção plena, use a morte como objeto de meditação. Essa vida tem que morrer. A coisa mais garantida nessa vida é a morte. A vida é incerta, a morte é certa. Essa é a meditação da morte que, quando utilizamos, faz com que a mente sinta desencanto e se pacifique com facilidade. Temos que tentar contemplar a morte desse jeito até a nossa mente se pacificar, vencer os 5 obstáculos. Se não tivermos um objeto de meditação, as impurezas, os obstáculos conseguirão envolver nossa mente por completo. Temos que ter um objeto de meditação. Temos que ter sati na prática de desenvolver nossa mente. Estudar, pesquisar. Adiantar mandava largar os livros e praticar. Estudar muito a mente nos vassas. É bem aqui. Não é preciso olhar nos livros. Ele falava aqui. Os livros são o mapa. Olhem para a mente, o que ela pensa, sobre o que ela tem dúvidas. Olhe-o surgir e cessar em suas mentes. Quando vemos, vem naturalmente. A mente conhece convenção e libertação sozinha. Como que eu já havia visto sobre as coisas do mundo? São apenas convenções. O mundo inteiro, eu não queria mais nada desse mundo. Esse é o mundo das convenções. É o mundo de Anicca, Dukkha e Anatta. Os tesouros do mundo.
Todo o ouro do mundo eu não desejava. Almejava o Dhamma, queria saber e ver mais e mais, pois tendo me ordenado, eu tinha oportunidade, tinha tempo para estudar e praticar, ainda mais vivendo junto ao Mestre. Escutava o Dhamma dele e ficava muito impressionado. Uma vez eu estava pensando sozinho, essa vida vai morrer. E Ajahn Chah exclamou, eu não disse que não vai morrer. Ou quando meu pensamento se desviava e surgia um pouco de deleite, ele falava, é aí onde morremos, hein? Onde temos deleite é onde morremos. Se apegar-se a um copo de suco de laranja por causa da vitamina C, morre. É onde morremos. Não vá se deleitar com nada. Não caia em deleite ou aversão. Contemple sua mente. Tenha cuidado. Eu contava com a bondade e compaixão de Ajahn Chah em me ensinar de forma que eu estou aqui hoje. Hoje em dia, ele é quem mais respeitamos. Entreguei minha vida a ele e então ele me treinou, lapidou, ensinou vários métodos. Ele ensinou a treinar morando no cemitério, porque ele dizia, meu samadhi e panha não vieram fácil. Tive que sobreviver a fantasmas e tigres, até que pudesse estar aqui ensinando vocês. Não veio fácil. Eu escutei, nossa, eu tenho que me esforçar em praticar, tenho que conseguir fazer igual ao mestre. E me esforçava em praticar, mesmo com medo. Aguentava, pois queria obter resultados. Fui estudar e praticar no cemitério até a mente alcançar um nível mais profundo de paz, até Samadhi se sustentar. Panha subiu de nível em sucessão, continuamente. Fez com que a fé, a crença, o respeito que eu já tinha, ou a sabedoria que já possuía desde a época antes de virar monge, ficar ainda mais clara. Na época em que vim me ordenar, eu conhecia. Via Samadhi, Panha, desenvolvia Sati, cuidava para que a mente não caísse em deleite ou aversão. Ajahn Chah ensinava de acordo com a Panaka-patipada, não deleite ou aversão. Quando os olhos veem uma forma, ouvidos ouvem sons, nariz sente cheiros, língua sente sabores, esteja ciente do que acontece na mente. Isso é o fundamento. Conhecer moderação na alimentação, ter diligência em estar desperto, não se preocupar muito com dormir. Quando comer, 5 colheradas antes de se satisfazer, beba água. Só o suficiente, não muito, não pouco. Treine. Treine quando comer, coma na tigela. Observe e pratique Pindapata. Tem que treinar. Nós viemos para treinar. Treinar a alimentação, o dormir, ter diligência em estar desperto, não só pensar em dormir. Durante os 5 anos em que morei no Wat Papong, nunca usei cobertor. Usava apenas os mantos. Às vezes usava o cantil d'água como um travesseiro. Eu não buscava prazer em dormir. Tentava fazer com que a mente ficasse desperta. Tinha resolução em praticar do jeito que Ajahn Chah havia ensinado. Não importava quão frio estivesse, eu não usava. Eu tinha apenas os mantos. Às vezes sentia muito frio. Só tinha pano comum para usar. Se me movesse para fora do pano, sentia muito frio. Eu treinava. Isso era treinar a mente, pois já havia decidido me ordenar e ir morar no Nordeste com o mestre. Estava resoluto a obter os benefícios daquilo que ele ensinava. Eu acreditava firme que quem pratica vê de verdade. Eu já havia visto antes de me ordenar. Já havia visto a característica do Dhamma com clareza. Não tinha mais interesse, apego por bens materiais. Queria buscar o Dhamma e ver mais e mais claramente. Ele ensinava, tendo paz, contemple o corpo. Aqui tem que ter cuidado.
A mente, quando tem êxtase, é muito êxtase e felicidade. Não é brincadeira, hein? Quando tem êxtase e felicidade, é possível se sobreestimar, não dar ouvidos à opinião do mestre. O mestre então tem que bater: olhe bem aqui, contemple o corpo bem agora. Mesmo que ainda não acreditasse, será que é verdade? Mas eu tinha que dar ouvidos a ele. Eu contemplava o corpo, até que no final pratiquei e vi de acordo com o que ele havia dito. Não era diferente. Ele alertava para eu pensar: pense direito. Se pensar direito, vai contemplar o corpo. Não vá se apegar a seu conhecimento, sua opinião sobre isso. Quando praticamos desse jeito, de acordo com o ensinamento do mestre, vamos conhecer, ver o verdadeiro ensinamento que ele estava tentando passar. Entregar a vida ao mestre traz benefícios à prática, pois ainda não sabemos, não vemos nada, não temos muito sati ou panha. Em cada estágio da prática há vários obstáculos capazes de nos desviar. Por isso temos que andar de acordo com os ensinamentos do mestre, tomar os ensinamentos de Ajahn como fundamento. Mas às vezes perguntavam a ele: o que devo tomar como fundamento? Tome o Buda como fundamento. Tem que tomar o Buda como fundamento. Ele não dizia para tomar a ele como fundamento, dizia para tomar o Buda. Mas se tomarmos ele como fundamento, ele já está de acordo com o Buda. Tome os fundamentos do Dhamma Vinaya que ele ensinou. Quando conseguimos ter isso como fundamento, nossa prática irá progredir em seguida. Mas tem que ter a cabeça fria, ir de acordo com a nossa capacidade e parame. Não é eu quero conseguir rápido. Para conseguir rápido, ele dizia: não faça nada. Um universitário perguntou: como alcançar rápido? Ele disse: não faça nada. A gente consegue fazer isso? Não. Primeiro temos que praticar. Mas não force demais a mente. Se forçar demais a mente, ela pensa muito. Raiva e ódio aumentam. Pratiquem de forma equilibrada. Pratique recitando puja, sentado em meditação, desse jeito mesmo, continuamente. Isso é uma fundação. Quando a mente se pacificar, contemple o corpo. Vá de acordo com o Satipatthana. Corpo é apenas corpo, não é um ser, um eu, uma pessoa. Vai enxergar claramente bem aqui. Enxerga claramente bem aqui. Não sou eu de verdade. É vazio de verdade. Não há eu, meu. O Buda, o Dhamma, a Sangha estão na mente desse jeito. Vem desse jeito. A mente pacífica nos livros é uma coisa. Todo mundo consegue ler, mas quando surge em nós, isso é uma mente imóvel. O sabor é diferente. Entende aquilo que leu, mas quando surge de verdade, o que é isso? Não sei. A paz surge assim. Às vezes entra em samadhi, primeiro, segundo, terceiro, quarto dhyana, até a mente estar vazia. Entra em samadhi, mas não sabe o que é. Tem que comparar com o conhecimento dos estudos para saber. Não importa se tem muito ou pouco estudo. Pratique muito. Estude na prática. Peço que pratiquem muito. O conhecimento do Pariyatti, que são as escrituras, deixem de lado. É útil na hora de falar, de explicar, mas na hora de praticar, deixe de lado. Foque sati, faça com que samadhi seja firme. Investigue o corpo até enxergar claramente. Separe os elementos, os sentidos, até ver claramente. Ainda mais se contemplar a Subha. Tem felicidade, tem êxtase em sequência. No começo, talvez não hajam muitos nímitas. Se esforce em conhecer, em ver, em abandonar os estados mentais e os apegos vão cair. Quando souber de verdade, será Bhavana Maya Panya.
vê o Dhamma, alcança o Dhamma, vê o resultado surgindo na nossa própria mente, não é em outro lugar. Peço que pratiquem de acordo com o que o Ajahn ensinou. No começo, a fundação de Sila, Samadhi, Puja de manhã e à noite até ficar hábil. Tersati, Panha, memorize o Patimokkha. Eu mesmo memorizei o Patimokkha no meu quarto vasa. Eu recitei o Patimokkha e Ajahn elogiou, recita bem, pois quando recitava, praticava Samadhi junto. Eu recitava e sentia o corpo e a mente leve, pacífica. Ele então falou, olha, ele recita bem. Com boa pronúncia, as pessoas que ouvem não se irritam, não surgem obstáculos. Pacífico. Isso é a bondade do mestre em me dar encorajamento por ter estudado e recitado o Patimokkha. Temos que estudar o modo de prática até mesmo nas tarefas pelas quais somos responsáveis. Eu era responsável por designar as cabanas aos monges, organizar as rotas de Pindapata, servir a Ajahn Chah na época em que morava no Wat Nong Papong, supervisionar o trabalho da Sangha também, mas não abandonava a minha prática. Vinha sempre ao puja matinal e vespertina. Mesmo tendo responsabilidades, eu tentava praticar. Quando comecei a ter conhecimento e visão mais clara, Ajahn Chah mandou eu ir morar numa cabana na frente da dele. Ele queria observar como eu era. Após a refeição, eu guardava o manto e praticava meditação andando, meditação sentado, praticava assim sempre. Após um tempo, pedi licença a ele para ir morar mais para dentro do monastério, onde há mais reclusão e paz. Ele deu permissão. É como se ele tivesse me chamado para verificar como eu era. Isso é a bondade e compaixão do mestre. Eu recebi a bondade dele. São imensuráveis de verdade o Buda, o Dhamma e a Sangha. Temos que treinar com firmeza dessa forma. Então veremos, nossa mente terá fundação. No começo temos que ter fé firme, sem vacilar, sem perder força. O conhecimento e visão virão em seguida. Peço que tenham firmeza. Tem que passar pelo êxtase. Tem que haver samadhi firme. Tem que lutar até que ele se firme, até ter êxtase e felicidade. Se lutar consigo mesmo, consegue. Consegue até mesmo a Panya Samadhi. É possível. Toda vez que eu praticava, eu pensava, chega a esse ponto? Não sabia que eu seria capaz de praticar a esse ponto. Mas eu me esforçava em praticar de forma ininterrupta. Não afrouxava, não largava. Me esforçava em praticar meditação andando e meditação sentado. Os seres conseguem transcender dukkha graças ao esforço. Se há esforço, há sati. Se há sati, há samadhi. Se há samadhi, há panha. Eles vão juntos. Cuide para que a mente não caia em deleite ou aversão. A mente às vezes pensa certo, às vezes pensa errado. Ajahn Chah dizia que a mente que pensa errado é como espinho de peixe. Jogue fora. Não vale nada. A mente que pensa direito, faz direito, fala direito. Ele ensinava sobre tudo que é obstáculo na mente. Ele discursava e ensinava. Minha mente ficava brilhante. Quando ouvia o Dhamma, era como se os aguapés na água se dispersassem. Não havia dúvidas. Era como alcançar o Dhamma. Ver o Dhamma estivesse ao alcance. A sensação era essa. Havia certeza. Algumas vezes eu pedia licença ao mestre para ir praticar em uma das filiais, mas não ficava longe. Ficava perto dele, pois trazia junto comigo o modo de prática que ele havia ensinado. Não ia longe. Então ia e vinha do Wat Nong Papong com frequência, até ter entendimento no modo de prática. Não ter mais dúvidas sobre o ensinamento do mestre, pois via que fica bem aqui na mente.
conhecer, ver o Dhamma fica bem aqui. Quando estava chegando perto, praticava Jongron, que é a meditação andando, e sentava em meditação sem parar. Naquela época não conseguia fazer outra coisa. Larguei todos os deveres. Só praticava meditação andando e meditação sentado. A mente estava fixa naquela tarefa de forma ininterrupta. Samadhi, Sati, Panha se conectavam de forma contínua. Sila, Samadhi e Panha giravam como uma roda. Eram um só. Eu não olhei, é Bojjhanga, é Satipatthana, são os 5 poderes, faculdades. Não pensei nisso, esse tipo de coisa. Essas coisas estão nos livros. A verdade tem que ver na mente. Se houver Samadhi, Panha surge. Contemple o corpo como algo vazio. Veja o corpo como elementos. E em seguida a mente fica vazia também, como se tivesse saído desse mundo. É uma experiência na mente. Ela sai desse mundo e vai para o outro. É como se fosse isso. Mas não consegue ir de vez. Ela vai e volta até ficar claro. Sabe e vê luz. Foi assim por vários dias, várias noites. Às vezes vê o sol nascendo e diz: errado, o sol não nasce, não se põe. O sol não nasce no leste, nem se põe no oeste. Isso são convenções. Em tudo que olha, há sabedoria interferindo. Se transforma, há conhecimento, visão, alcança a libertação. Essa é a fundação da prática. No começo, peço que tenham atenção plena. Tenham virtude como base. Tenham atenção plena. Podem usar um foco de meditação ou contemplar para pacificar a mente. Procurem praticar. Cuide para que a mente não caia em deleite e aversão. Pode usar atenção plena na respiração ou refletir sobre a morte. Eu usava a reflexão sobre a morte desde antes de me ordenar. Pratiquei isso com firmeza até o meu 5º Vassa. Pensava que um dia ia haver resultado. Ouvi dizer para contemplar o corpo, mas ainda não via resultado. Após o meu 5º Vassa, minha mente tinha Samadhi mais do que suficiente. E vi ainda mais claramente que o corpo é Anitya, Dukkha e Anatta, como adiante havia ensinado, como ele havia dito. Era claramente daquele jeito, não era diferente. Via daquele jeito claramente e minha mente ganhou ainda mais energia. Olhando o passado, foi graças a ter fé desde o começo. Fé desde o início, quando comecei a praticar. Fé em fazer bondade, fazer caridade, virtude, ouvir o Dhamma, ter respeito pelos mestres e praticar de acordo com o que eles ensinavam até saber e ver. Se Samadhi estiver firme, sabedoria surge. A fé não fraqueja. Tem que haver resistência na hora de praticar. Não buscar felicidade em dormir, em comer, ir morar no cemitério. Eu sempre treinei dessa forma até conseguir ótimos resultados na minha prática. No começo é sofrimento, mas depois tem felicidade como consequência. Por isso peço que tenham firmeza. Firmeza em estudar e praticar. No começo é sofrido e difícil, mas terá felicidade como consequência. Quanto mais houver conhecimento e visão do Dhamma, mais felicidade. Peço que tenham seriedade em praticar. Hoje falei o suficiente para aumentar a fé, o respeito nas nossas mentes.